amadas, graça e a paz. Hoje nós estaremos falando sobre relacionamento conjugal. E isso nós temos um tema muito importante que fala sobre submissão. Mulher querida do Senhor, amadas do Senhor, você é submissa ao seu esposo? E eu estava assistindo um vídeo ao qual a diaconisa André enviou para mim e eu achei muito interessante. Deus é tão fiel que tem falado conosco de forma extraordinária. E eu falei, pronto, vamos falar sobre submissão. Será que você tem sido submissa? Reflita nessa palavra. O tema submissão tem sido um pouco confundido, um pouco castigado, tem sido mal interpretado e por isso tem causado tanta aversão nas mulheres por aí. Efésios 5:22 diz assim: Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também você, esposa, deve se sujeitar em tudo a seu marido. Então, com base nesse texto, tem muita gente entendendo errado o que significa submissão. E, gente, submissão não é ser considerado alguém de menor valor, não é ser escravo da vontade e da opinião de uma outra pessoa, não é concordar calada com tudo, não é viver com medo e ser menosprezada, não é largar o seu cérebro no altar quando você diz sim, não é colocar a vontade do seu marido antes da vontade de Jesus, não é não poder liderar e não é não poder trabalhar, estudar e galgar posições na sociedade. Não é não ganhar igual ao homem. Você tem que entender que a submissão que a Bíblia fala é da esposa para com o marido, ou seja, dentro do contexto do casamento. E a palavra grega para submissão nesse versículo é upotasso, ou seja, a sua atitude voluntária de ceder, de assumir uma responsabilidade e de levar a carga junto com alguém. A mulher que se submete ao marido, assim como está escrito em Gênesis 2:18, ela se torna uma auxiliadora idônea, ou seja, alguém que ajuda outra pessoa na sua missão. Daí a palavra submissão. E aí você pode me perguntar, Val, se submissão é apoiar a missão de alguém, como é que eu faço se o meu marido não sabe qual a missão dele? Você, como auxiliadora, pode ajudá-lo a descobrir para que ele nasceu. No reino de Deus, gente, as coisas funcionam a partir de alinhamento. Então, primeiro vem Deus, submisso a Deus está Jesus, submisso a Jesus está o marido e submisso ao marido está a esposa. Funciona como se fosse um tubo, como se fosse um cano. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, ela funciona de acordo com esse alinhamento. A partir do momento que alguém sai dessa posição, a vontade de Deus não pode acontecer plenamente na família. Se a mulher sai de debaixo do marido, a vontade de Deus não acontece. Se o marido sai de debaixo de Cristo, a vontade de Deus não acontece. E aqui eu já respondo uma das principais perguntas que me fazem, Val, meu marido não serve a Jesus. Como é que eu faço? Eu devo me submeter a ele? E olha só o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando uma conduta honesta e respeitosa de vocês. Se o seu marido, minha irmã, não conhece a Jesus, você deve sim se submeter a ele, porque a palavra está dizendo que pelo seu procedimento, pela sua conduta honesta e honrosa, ele vai ser ganho. Mais do que as suas palavras, ele vai ver o teu comportamento e vai se aproximar de Deus. Mas se aquilo que ele está pedindo para você fazer vai contra os princípios da palavra de Deus, se aquilo que ele está pedindo para você fazer é pecado, então você não deve se submeter a essa condição. A sua submissão em primeiro lugar é a Deus. Eu gosto sempre de comparar o exemplo da submissão com o rei e com a rainha. A rainha é submissa ao rei, mas nem por isso ela deixa de ser rainha. E quer ver como a gente tem tudo a ver com esse exemplo de rainha? Em Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E eu quero que você pense nessa figura do homem com uma coroa. O que aquela coroa representa para aquele homem? O que uma coroa representa para um rei? A coroa estabelece o quanto de honra aquele homem tem, ela estabelece o quanto de valor aquele homem tem, ela estabelece força, ela estabelece beleza, ou seja, a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela faz com que seu marido seja honrado e valorizado. E o mais louco é que se você for procurar no original, a palavra para virtuosa é forte. Então desassocia da sua cabeça essa ideia de submissão e fraqueza,
porque é preciso muita força, mas muita mesmo, para poder nos dominar, para poder nos gerenciar, para poder nos escolher. Você voluntariamente abrir mão do controle para honrar a vida de outra pessoa, que é o seu marido. E o movimento feminista, gente, ele veio fazendo um estrago em certo aspecto na cabeça das mulheres e às vezes até mesmo nas mulheres que estão dentro da igreja. Porque nessa ansiedade das mulheres quererem ser iguais aos homens, elas acabaram se esquecendo daquilo que elas têm de mais importante, que é a sua diferença do sexo ou do gênero masculino. Porque as mulheres, querendo ser iguais aos homens, elas se esqueceram daquilo que elas têm de mais especial, que é a sua feminilidade, que justamente diferencia o macho da fêmea, o homem da mulher. E é importante dizer que não existe texto bíblico que defenda que a mulher deve ser submissa ao homem nos contextos políticos, empresarial e social. A submissão que a Bíblia fala é a submissão da esposa para o marido. Ela diz que todos nós crentes devemos ser submissos uns aos outros, que nós devemos estar sujeitos às autoridades governamentais e há um certo nível de submissão dentro do contexto da igreja, mas sobre ele nós não vamos falar nesse vídeo. Mas como eu disse, nos contextos político, empresarial, social, não existe nada que diga que a mulher deve ser submissa. Por isso a mulher pode e deve sim galgar posições no seu emprego, posições profissionais, de liderança. Ela pode sim ser reconhecida, deve ser reconhecida, ela deve ser remunerada como um homem quando exerce a mesma função, mas ela nunca pode abandonar o seu principal posto e a sua principal função, que é de edificadora da família. E eu sei que é fácil estar submisso a alguém quando o seu marido é alguém cristão, alguém que obedece a palavra de Deus, alguém que é um homem cheio do Espírito Santo. Assim como muitas pessoas me escrevem, é fácil para você, Val, falar sobre submissão quando seu marido é um pastor. Mas eu quero te propor um pensamento aqui. Quem foi o líder de Adão? Foi Deus. E deu certo? Não, porque Adão resolveu não se submeter. Quem foi o líder de Judas? Foi Jesus. Judas andou 3 anos com Jesus, mas mesmo assim não deu certo, porque ele também escolheu não se submeter. Agora, quem foi a líder de Ruth? Foi Noemi. Noemi não era uma boa líder, gente. Ela falou para Ruth, Ruth, vai embora, eu não tenho nada para te oferecer. Noemi disse em determinado momento, troca o meu nome de Noemi para Mara, porque eu sou amarga. Imagina ter uma líder assim. E eu te pergunto, deu certo? Deu muito certo. E não porque Noemi era uma excelente líder, mas porque Ruth decidiu ser uma boa liderada. Ruth se submeteu a Noemi e por isso teve sucesso. Então escolha você hoje, independente do seu marido ser um bom líder ou não. Escolha você estar na posição de submissa. Seja na posição que Deus desenhou para você estar, dentro desse alinhamento que eu disse para você. E se você ficar na sua posição, Deus mesmo se encarrega de proteger a tua família. Quando alguém me diz, o meu marido é fraco, meu marido não é um bom líder, meu marido não sabe tomar decisões, eu sei o porquê ele é assim. Porque você, mulher, sempre acaba tomando as decisões e tomando a frente. E isso faz com que ele fique numa posição muito confortável, onde ele não tem que decidir, onde ele não tem que escolher e onde ele não tem que se responsabilizar. Eu te desafio hoje a ficar na sua posição. Mesmo que nos primeiros dias, nos primeiros meses cause um pouquinho de desconforto para você que está acostumado a tomar a frente de tudo. Mas essa atitude vai forçá-lo a crescer e vai forçar você a se colocar naquele lugar que Deus chamou você para estar. Olha aí, palavra abençoada, queridas. E aí, você curtiu? Pois é, se você gostou, querida, você vai espalhar esse vídeo para alguma irmã, para alguma amiga que necessita ouvir. Pastora, mas eu sou submissa ao meu esposo. Querida, eu sei, mas nós precisamos a cada dia aprender mais do Senhor. Por isso que eu achei interessante esse vídeo. Eu falei, pronto, vamos enviá-la no grupo e eu tenho certeza que muitas serão edificadas. E logo estaremos falando sobre mulheres que têm os seus maridos que não são evangélicos. Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração entre nós mulheres.